tarde para todos aqui. Boa tarde, Nova Lima. Boa tarde, Minas Gerais. A gente olha aqui para nós e para vocês, que somos a mesma coisa. E olha e vê o quê? Vê o rosto do Brasil, e em cada rosto, as cores do Brasil. Aqui está do que o Brasil é feito. O Brasil é feito de índios, de negros e de brancos. E é esse país que no censo de 2010 levantou a cabeça e falou o seguinte: a maioria, mais de 50%, disse, se declarou negro, mostrando que aquilo que acontecia antes, que era uma desvalorização de ser negro, mudou, e mudou na cabeça, no coração e na alma das pessoas. Porque a hora que a pessoa chegou e perguntou, você é o quê? Levantou a cabeça e disse, eu sou negro. E isso é algo que esse país conquistou pela luta dos movimentos negros, pela afirmação do povo negro. E isso é muito importante, porque nós sabemos que quando acabou a escravidão deixou sua marca numa hierarquia perversa que tem nesse país, que ainda tem, que é o fato de que a população pobre desse país, a grande maioria da população era negra. Então, a exclusão social se combinava e se combina com a exclusão racial. Social mais racial. Por isso que quando a gente fala, o movimento negro fala em ações afirmativas, é uma combinação de duas coisas. Lutar contra a discriminação, lutar a favor da cultura, da manifestação cultural que garante a diversidade nesse país, assegurar que as religiões da matriz africana sejam respeitadas, assegurar que haja uma luta constante contra a violência que recai sobre a população negra. E, ao mesmo tempo, garantir que a população desse país tenha direitos e oportunidades. Por isso eu estou aqui dizendo que nos 12 anos em que o presidente Lula e nos últimos 4 anos que eu estou no governo, nesses 12 anos, nós tivemos um compromisso fundamental com a população negra desse país. A população negra desse país. E eu posso chegar aqui e dizer para vocês que de algumas coisas eu me orgulho muito. Eu me orgulho do Pronatec, que é aquele programa que forma jovens, homens e mulheres, adultos, trabalhadores e trabalhadoras. Que esse programa, os 8 milhões de matrículas realizadas nele, mais de 70% é de negros. Eu me orgulho disso. São negros, mulheres e jovens que constituem a maioria. Justamente aqueles que são mais discriminados na nossa sociedade. Me orgulho muito também do ProUni e do FIES. No ProUni, as bolsas são, sobretudo,
da população negra. Além disso, a lei de cotas nas universidades, que garante que as universidades que eram eminentemente brancas tenham agora progressivamente a cor do Brasil, que é essa miscigenação que nós representamos e essa diversidade racial. Da mesma forma, eu me orgulho também com a lei que garantiu para o Serviço Público Federal que nos concursos 20% tem de começar a ser preenchido por população afrodescendente. Eu me orgulho também de ter no Brasil hoje uma cobertura para os médicos, justamente para aquelas populações que não viam médico há muito tempo, que não viam e não tinham acesso ao médico para se tratar. E hoje, com mais médicos, aonde estão os mais médicos? Estão atendendo a periferia das grandes cidades, estão atendendo no seu bairro, estão lá, estão nas populações indígenas e nos 320 municípios desse país, nos 23 estados da federação, que tem população quilombola. E isso é uma melhoria fundamental para a saúde da população, a população negra, a população discriminada desse país. É óbvio que muitos não vão gostar que a gente tenha feito isso. Mas outro fator, e aqui a nossa representante querida do PCdoB disse uma coisa que talvez a mãe dela não tivesse perdido os filhos, porque na época não tinha Bolsa Família, e uma pessoa que não tinha do que viver, não tinha aonde ser socorrida, porque o Estado não olhava para ela, não tinha sensibilidade de ver uma mãe cuidando dos seus filhos sem ter como segurar a vida deles. Eu fico muito feliz de saber que no Bolsa Família, que é recebido majoritariamente por mulheres, e que essas mulheres sejam mulheres predominantemente negras. Quero dizer para vocês que isso é fundamental, porque a discriminação nesse país passa por discriminação de oportunidade. Aí, quando eu vejo o filho do trabalhador negro virar doutor, eu fico muito feliz. Eu vejo os aviões desse país terem pessoas que representam a raça negra e que antes não entravam num avião. Esse país está mudando. Esse país está mudando. Muita coisa ainda falta por fazer. Por que que falta? Porque nós temos de superar e nós temos de construir um Brasil para todos os 202 milhões de brasileiros. E aí eu pergunto para vocês, falta muito o que fazer na inclusão, na educação, porque a educação é fundamental para que a gente tenha uma sociedade muito mais igual. Desde a creche, onde os brasileirinhos e as brasileirinhas têm acesso aos primeiros passos de um longo caminho que nós queremos que eles percorram. Desde lá, nós temos de impedir duas coisas: a discriminação e oportunidades desiguais, diferentes. Lá na creche é que nós começamos a atacar a raiz da desigualdade. A educação numa creche, para uma família
mais pobre tem de ser do mesmo padrão das famílias de classe média e classe alta. É justamente para a população mais discriminada desse país que a educação importa, e importa muito, porque cria duas coisas. Cria a independência, cria a capacidade de ter melhor emprego e melhor salário, e cria também a consciência de cidadania, que faz com que as pessoas ergam a cabeça e saibam que todos nós somos brasileiros, que todos nós, em que pese as nossas diferenças físicas, temos de ter as mesmas oportunidades. Agora, tem uma coisa que para mim cala fundo, é a violência contra a juventude negra. A violência contra a juventude negra, nós temos, e para isso eu peço apoio de vocês também, nós temos o programa Juventude Viva. Ele ainda não abrange todos os estados desse país. Ele ainda não é suficiente para impedir e bloquear a violência que recai sobre a juventude negra, que tem os maiores índices de assassinato e homicídio no Brasil. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. Podem contar comigo. Eu, por exemplo, apoio algo que ninguém falou aqui, que eu acredito que é fundamental que a gente fale. A lei contra os autos de resistência. A lei que tem de acabar com a ficção do auto de resistência. O que é o auto de resistência? É a alegação que o jovem negro foi morto porque resistiu. Não, ele foi morto porque foi morto, e é uma violência insuportável, indesejável, e que nós não podemos concordar. Eu quero dizer para vocês que nós temos clareza que todo o processo de ascensão social, de distribuição de renda, de aumento do emprego, de valorização do salário mínimo, melhorou a vida de milhões de brasileiros, negros, brancos, indígenas, de todas as raças. E mais, nós temos de criar, e estamos fazendo todos os esforços para isso, uma cultura de paz. É inadmissível a violência contra a mulher, a violência contra o jovem negro, a mulher negra e qualquer ser humano que tenha características raciais que diferenciam de outro. É inadmissível a violência e a homofobia. Nós não vacilamos diante da questão da homofobia. Um país que quer ser uma nação desenvolvida tem de ter valores, tem de ter... Não posso casar ainda. Sou menor de idade. Eu fui convidado, me pediram, gente, em casamento, eu não posso deixar de me manifestar. Não posso. Mas, olha, eu vou te dizer, fico muito honrada pelo convite. Muito honrada. Agora, pessoal, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu acho que um presidente da República, é importante que a gente entenda isso. Um presidente da República sofre pressão 24 horas por dia. 24 horas por dia. Ela que falou uma coisa, eu vou repetir. Sobe também o Everest todo santo dia e desce o Everest. Tá certo? Mas pressão é algo que é assim, ó. Se a pessoa não quer ser pressionada,
Se a pessoa não quer ser criticada, se a pessoa não quer que falem dela, não dá para ser presidente da República. Não dá. Eu acho que a gente tem de entender por que é que um presidente não pode mudar de posição de 5 em 5 minutos. É porque, por exemplo, eu vou dar o exemplo da lei de cotas. A lei de cotas nas universidades e a lei de cotas no serviço público foi objeto da maior campanha contrária que vocês possam imaginar. E essa campanha contrária, você só resiste se tiver a convicção que o que você está fazendo é para melhorar a vida de uma parcela fundamental da população, que é a parcela mais frágil. Você tem de governar para todos, mas tem de dar atenção para os mais frágeis. Então, não dá para a gente vacilar diante de Twitter. Não dá. A gente não pode fazer isso. E aí eu quero falar para vocês que estão aqui, principalmente para a juventude negra, que foi conquistada com muita dureza a lei dos royalties, que destina 75% dos royalties e 50% de todo o petróleo extraído do pré-sal para ser dividido, 75% para a educação, 25% para a saúde. Pois bem, outra coisa que nós temos de perceber, que nós temos de resistir muito, isso é uma conquista. Para melhorar a educação desse país, nós vamos precisar desse dinheiro. Nós vamos precisar desse dinheiro para melhores creches, para educação em tempo integral, para ampliar e qualificar cada vez mais a universidade pública deste país, para garantir o ProUni e o FIES para as universidades privadas, que vão ampliar as matrículas para a população que nunca teve antes acesso à universidade paga e agora tem. Nós vamos precisar desse dinheiro. Então, não dá importância a essa lei, é muito ruim. E o que é não dar importância para essa lei? É o seguinte, lá no fundo do mar, bem lá no fundo do mar, o Brasil descobriu petróleo. Sabe por que chama pré-sal? Porque lá no fundo tem uma camada de sal, bem grossa. E abaixo dessa camada ficou preso o petróleo. E é de lá que nós seremos capazes de extrair petróleo e transformar petróleo numa coisa fantástica, que é transformar em educação. Transformar petróleo em educação. É isso que nós queremos. Por isso, quando vocês escutarem que é muito ruim acabar com essa história, que não é estratégico, tem de acabar essa história. Olha, o pré-sal não é estratégico, pois vocês fiquem sabendo que ele é estratégico sim, porque ele vai mudar esse país nos próximos 10 anos. Porque foi o movimento social, eu quero dizer isso, foi o movimento dos negros, das mulheres, dos sindicatos, dos jovens, que construíram essa possibilidade fantástica, que é transformar petróleo em educação. E aí, eu encerro dizendo uma coisa para vocês. Eu sei perfeitamente que essa eleição é uma eleição muito dura. Nessa eleição, tem muito ódio, tem gente com muito ódio, tem gente também que usa a desinformação, que usa a mentira. Nós temos de ser calmos, nós temos de responder ao ódio com a esperança, que é o melhor remédio contra o ódio. Essa imensa esperança de construir um Brasil para todos. E temos
também de responder a mentira com a verdade. E a verdade é que esse país mudou, que esse país hoje, as pessoas têm emprego, as pessoas agora têm emprego, as pessoas estão ganhando salário. Se querem tirar o pobre do orçamento e colocar os bancos, nós não queremos e não deixaremos. Por isso, eu espero que vocês nos ajudem nesse final de eleição. Vamos para a rua, vamos combater, vamos conquistar o voto, com esperança e com a verdade, nunca com ódio e com a mentira. Um beijo para cada um de vocês.